partir de agora, mais uma Santa Ceia da ICB, Casa da Bênção, aqui em Salvador, Bahia. Essa superintendência está sob o comando do missionário Daniel de Oliveira. Aproveite, saiba que esta mensagem, esta Santa Ceia, é um presente de Deus para a sua vida. A Catedral da Bênção em Salvador fica na JJ Seabra 446, aqui no centro de Salvador, no Aquidabã. Nós esperamos você e toda a sua família. Você é ungido. Pastor George, Francisco, você é ungido. Francisco, você é ungido. Domingos, você é ungido. Paulo, você é ungido. Noêmia, você é ungida. Bernardo, você é ungido. Paulo, você é ungido. Vando, você é ungido. Newton, você é ungido. Manuel, você é ungido, Manuel. Quem te ungiu não foi ninguém lá da Batista ou da Casa da Bênção. Foi o Espírito de Deus. Deus te ungiu, Paulo. Cadê o Paulo que estava aí? Você é ungido, Paulo. Ninguém pode tirar a unção do Espírito que está em você. Ninguém pode tirar. Aleluia. A Bíblia diz: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você é ungido, você é ungido, você é ungido. Às vezes você até pensa em deixar a igreja, às vezes você até pensa em voltar para o mundo, mas chega lá, nada do mundo te atrai mais, porque você tem a unção. Foi Deus quem te ungiu. Você faz parte da família de Deus. Você tem a marca do Espírito. Você é ungida. Você é ungido por Deus. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você é ungido, você é ungida, você é ungido também. Ninguém pode tirar esta unção. Existe unção que se tira, mas aquela que o Espírito de Deus dá, ninguém pode tirar, nem a altura, nem a profundidade, nem o perigo, nem a espada, porque a unção que o Espírito dá, ninguém pode tirar. Você é ungida, você é ungida, Soçoca, você é ungida. Aqui, ó. Quarta-feira está aqui, sexta-feira está aqui, domingo está aqui. Está pensando que as filhas, netas e bisnetas prendem ela em casa? Não prende não. Porque ela tem a unção do missionário? Não. Porque tem a unção do Espírito Santo de Deus. Tem a unção. Já quer me abraçar. Deus abençoe. Tem a unção. Jaime, você tem a unção. Foi Deus quem te ungiu. Levante as mãos, diga: eu sou ungida. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu sou ungido. Eu tenho a unção. Tericante lebale, xiricante lebai. A Bíblia diz que muitos entraram pelo caminho de Caim, outros pelo caminho de Balaão, outros pelo caminho de Coré. Caim, invejoso e assassino. Balaão, avarento e mentiroso. Coré contradizia tudo que o profeta Moisés falava.
Levante a mão. Fale comigo, aqui não tem nem Caim, nem Balaão e nem Coré. Aqui estão os ungidos do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caminho de Caim. Caim era invejoso. Caim, ele era agricultor. Abel, ele era pecuarista. Abel pegava a melhor ovelha e oferecia a Deus o melhor. Caim pegava a melancia podre, a jaca bicada por sabiá, o chuchu cheio de espinho e já duro brotando, a abóbora da casca de ferro, e colocava num balaio e dizia: não serve para mim, mas vou dar para Deus, já que vai queimar mesmo. E Deus virava as costas para Caim e abençoou Abel. Caminho de Caim: ganância, avareza, arrogância, soberba, prepotência. Outros entraram pelo caminho e prêmio de Balaão. Balaão, profeta de Deus, mas foi vendido. Balaque comprou Balaão. E Balaão tinha uma mula, viu, George? Mulinha nova. E aonde ele ia com a mulinha. Era o seu carro 0 quilômetro. E ele gostava daquela mulinha. Era a sua obreira. Aí um dia ele ia fazer uma coisa errada com Balaque, negociando a bênção do povo de Deus. O anjo apareceu em um caminho apertado. O profeta não viu o anjo, porque estava cego e só via nos olhos dele cifrão. Dólar, ien, euro, real, libra esterlina, peso é fraco. Ele só via cifrões. E já preocupado com a máquina lá do banco para ver o saldo que ele tinha. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai de dentro dele, o homem espiritual. E a mulinha parou, a jega, mas ela era obreira. Rapaz, Balaão endemoniou, desceu do lombo dela e quebrou ela toda no pau. Aí ela ajoelhou. O profeta não ajoelhou, mas a mulinha ajoelhou. E ela olhou para ele com aqueles olhinhos grandes, com aqueles ciros espetados. Eu não sou sua jega, sua mula. Aonde você quer que eu te leve, eu não tenho te levado. Por que me espancaste tanto? O que foi que eu fiz? Ele estava tão endemoniado que ele discutiu com a mula. E bateu nela. Mas ela foi mais obediente à presença de Deus do que ele. Ela não quis atropelar o anjo.
o anjo estava com uma espada e ela estava livrando ele da morte. Caminhos de Caim, prêmios de Balaão. Muitos hoje estão atrás do prêmio de Balaão. Outros se meteram na contradição de Coré. Quem foi Coré? Ou Corá? Um obreiro careca. Lá ele. De terno branco. Não é você. Coré era assim. Moisés falava, Deus vai mandar pão do céu. Ele olhava e falava, aqui não tem padaria. Moisés falava, vai sair água da rocha. Ele olhava e falava, quero ver para crer. Moisés falava, Deus vai abrir o mar. E ele dizia, onde vamos arrumar cimento para fazer a ponte? Moisés abria o coração e dizia, Deus vai nos dar uma terra prometida que mana leite e mel. E ele olhava e dizia, de onde vai sair mel da terra? Na terra não tem abelhas. Vocês sabiam que existe hoje pessoas com estes demônios, estes mesmos espíritos de Caim? Não é dizimista fiel, oferece pão imundo diante do altar, oferece ovelha manca, porque não serve para você o troco do troco, ainda diz que aquela parte é de Deus. Sabia que hoje não tem mais Caim, mas o espírito do mal que estava sobre Caim, infelizmente, está sobre a igreja, sobre muitos que dão brecha, que oferece o pior para Deus. Vocês sabiam que nos altares hoje, tem muitos Balaão, negociando a fé do povo, roubando e praticando outros delitos espirituais. Por isso que Judas, não Iscariotes, o meio-irmão do Senhor que veio converter depois no período da igreja primitiva, ele fala esta revelação, e esta revelação foi para os dias dele e para os nossos dias, porque na família de Jesus tinha 3 pastores, Jesus, Tiago e Judas, não Iscariotes, que vieram a converter depois da ressurreição, no período da igreja primitiva. E ele escreve a menor epístola, uma das menores, epístola universal. Ele era meio-irmão do Senhor, como Tiago também era meio-irmão do Senhor, por parte apenas de mãe. Mas eles se tornaram extremamente zelosos pela igreja. E ele fala do espírito maligno que estava em Caim, do espírito maligno que estava em Balaão, do espírito maligno que estava em Coré ou Corá. E ele ainda chega a dizer, são nuvens negras levadas pelo vento. Tem um capítulo só em Judas, leiam ele. Não leia agora não. Tem uma mensagem doutrinária aí tremenda para nós. Coré, ele era contradizente, pastor George, pastor Francisco. Tudo que o Moisés falava, ele se metia. Não, não é assim não.
é assim. Moisés falava, o mar vai abrir. Ele olhava e falava, onde tem cimento para fazer a ponte? Cheio de dúvida, de incredulidade. O demônio que estava em Caim, em Balaão e em Coré, que não acha lugar em nós, porque somos ungidos do Senhor. Aleluia, aleluia, ungidos de Deus. Fiquem de pé, levante as mãos e vamos repreender todo espírito contrário, todo espírito de avareza ou todo espírito de ganância. Vamos falar com Deus, pastor George. O Espírito do Senhor está aqui. E a tua igreja que tem o Espírito Santo, levanta as mãos. Não queremos, meu Deus, estar no caminho de Balaão. Não queremos, Senhor, estar no caminho de Coré. Não queremos, Senhor, estar na rebelião de Balaão. Mas queremos estar na direção do Espírito Santo. Romanos 8,14 está escrito: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Por isso enche Espírito Santo a igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, há falsos profetas, tantas pessoas negociando a fé, mas tem uma noiva do Cordeiro, lavada, remida, comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Tem uma igreja que não se contamina, tem uma igreja que está no altar, tem uma igreja que está na palavra, tem uma igreja que espera o arrebatamento, tem uma igreja lamacanda, lamanai, tepacaia, que todo dia se preocupa com as suas lâmpadas, com as suas vasilhas, cheias da unção, cheias de azeite. Oh, lebalacanda, lebalacirimaia. A tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai e eu o amaremos, e viremos para Ele, e faremos nele morada. A morada Lamassobecomanaia é a igreja, não a igreja física, mas a igreja, o povo, a igreja, aqueles que têm aliança e compromisso. Por isso, quem guarda a palavra, receba, quem crê, receba, quem tem fé, receba, quem adora, receba, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito falou nesta manhã, receba, 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 receba. E comanala siriri camala masai, e te palabai te onde cante lebaia. Pode sentar, filhos e filhas. Quem tem o espírito de Caim, levante a mão. Sempre tem alguém, né? Espírito de Balaão, levante a mão. Sempre tem alguém. E quem tem espírito de Coré, levanta a mão. Fale comigo, eu estou orando e vigiando. O Espírito de Deus tem colocado no meu coração que o povo evangélico, o povo brasileiro, precisa declarar que Jesus reina no Brasil. Aleluia! E como igreja do Senhor desta manhã, nós vamos nos levantar e clamar esse louvor e dizer que Jesus reina para todo sempre em nossa nação. Glória a Deus! Quem quer que Jesus reina na sua vida? Quem quer que Jesus reina na sua família? Quem crê que Jesus reina no nosso país? Glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Ele reina, Ele reina. Você vai declarar que Ele reina e vive para todo sempre. Aleluias!
Jesus reina aqui. Jesus reina aqui. Ele reina sim. Diga assim: Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Oh, meu Deus, preciso do teu amor. Bata no peito e diga assim: purifica-me, Senhor. Oh, 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 oh. Reina sim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Ele reina sim, reina, reina no Brasil. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Quem anseia pro Jesus, diz: a hora vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Jesus. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Reina. Sou pobre e cego e nu, nada tenho, nada tenho para te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas. Diga a ele: obrigada, Jesus, por me aceitar. Oh, meu Deus, preciso do teu ouro. Purifica a nossa nação, purifica, Jesus, purifica a Bahia, aleluia. Oh, 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 oh. Reina, declara isso. Eu me rendo a ti, me rendo a ti. Reina sim, reina, reina sim, Jesus. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina. Só o povo brasileiro vai dizer assim: diga que você se rende. Só se rende ao único Deus, ao único Salvador na nossa terra. É Jesus. Reina, reina sim, Jesus. Reina sim, Jesus. Reina sim, reina na Shairanai. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, reina sim, sou tua noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Levante suas mãos e diga assim: eis-me aqui. Reina, reina sim, Jesus. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina, reina sim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Glória. Aleluia.
Ficai de pé, vamos receber o pastor pregador desta linda e abençoada manhã. Põe a mão no coração. Estamos alegres, estamos felizes, porque agosto foi um mês muito abençoado. Setembro também será abençoado. E outubro também será abençoado. E assim nós vamos caminhando, irmãos, pelos caminhos da fé. Fecha os olhos, liga com Deus. Vamos receber o pastor Lázaro, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. Amados, eu não tenho a menor dúvida. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele está neste lugar. Se eu fosse você, eu começava a adorá-lo baixinho. Ia levantando a voz suavemente. Que o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Sinta o Espírito de Deus neste lugar. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Se você pode, levante as mãos e cante. Espírito Santo, Espírito Santo, o seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, oh Espírito Santo, o seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha resposta certa das nossas orações. Espírito Santo, Consolador, Espírito, ele é o quê? Levante as mãos e diga bem forte: Espírito Santo, Espírito Santo, o seu poder, meu viver. Espírito Santo, aleluia. Oh Espírito Santo, o seu poder renova o meu viver. O seu poder, o seu poder
renova o meu viver. Olhe para quem está perto de você e diga para este irmão, hoje, fala para ele em amor, mas com autoridade. Diga para ele, hoje, se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que o Espírito de Deus está neste lugar. E você, hoje, foi escolhido por Deus para estar aqui, para receber uma renovação do Espírito de Deus na sua vida. Se ele crê, diga para ele, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia! 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 Las secante o idemanaias, aleluia! Olha a unção que corre dentro desta igreja. Olha a unção que corre dentro desta igreja. Temaias titiriandemanai. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer algo e não é palavra de efeito. Eu vou te falar aquilo que o Espírito Santo fala para mim. Você hoje aqui é uma das pessoas mais felizes do estado da Bahia. Sejam sinceros com o pastor. Quem hoje quase não vinha, seja lá o motivo que for, levante a mão. Ah, você é muito amado por Deus, porque Deus te trouxe aqui. Abra sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, e na minha ótica, são as ações do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Oh, mas tem uma unção muito boa aqui nesse altar. Há uma unção que se move neste altar de uma maneira extraordinária. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Ele pode fazer. E eu quero te dizer, o Espírito Santo está nesse lugar. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos, houve o quê? Dos gregos contra, por quê? Eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram o quê? Não é razoável quero que meus amados colegas pastores prestem atenção nesse texto. Esse texto é muito importante para nós. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Continuando. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Quantos? De boa? De boa? E o que mais? E de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Tá? Mas nós, eu quero que os meus pastores aqui falem isso comigo, bem forte, vamos lá? Mas nós, na oração,
Agora olha que coisa linda, missionário. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram quem? Homem cheio. E de que mais? E quem mais? E quem mais? E quem mais? E Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Convido você a sentar. Eu vou pedir para você ter o máximo de atenção aqui na frente, tá? Evita conversar, olha aqui para frente. Desde o dia que eu conversei com o meu missionário, meu pastor Daniel, sempre todo ano no mês de setembro, que é o mês do meu aniversário, eu sempre peço ao meu missionário, se o senhor não tiver alguém, missionário, o senhor me permite compartilhar com os irmãos uma palavra? E de 4 anos para cá eu sempre tenho feito isso. E para mim é o meu presente, um presente que eu ganho de Deus, poder estar aqui com vocês. Amém? Bom dia a todos, na paz e na graça de Deus. E desde o dia que ele falou, tá bom, pastor Lázaro, o meu coração, o meu espírito entrou em uma aflição. Talvez não seja essa bem a palavra, mas ficou inquieto. E de lá para cá eu vim orando e preparei uma mensagem, preparei outra, mas nada de ter uma confirmação salutar, porque pregar aqui é diferente de pregar lá em Valença, Sabe por que é? Porque aqui, nesta manhã, nós estamos na Catedral da Bênção. Aqui nós temos obreiros, diáconos, evangelistas, pastores. Para nós pastores que pregamos aqui é uma honra ver o nosso líder nos ouvir. E trazer uma mensagem no dia de Santa Ceia. Não pode pegar essa água de qualquer córrego. A gente precisa subir a montanha e tentar encontrar onde é que está a nascente. Para trazer uma água boa. Não dá para trazer pão dormido. A gente tem que encontrar um pão fresco, sem fermento de fariseu, porque aqui é a igreja de Cristo. E essa madrugada, por volta das 2 da manhã, eu fui impactado pelo Espírito de Deus. A minha esposa está ali, e acordou me vendo chorando, e ela pensou que eu não estava me sentindo bem. E eu disse para ela, filha, o Espírito de Deus, num lance de milésimos de segundos, eu não estava dormindo, o Espírito de Deus veio a mim e me mostrou eu no altar, hoje aqui na catedral, e ele colocava a mão no meu ombro. O Espírito Santo, eu quero que você saiba que ele não é uma força ativa, ele não é um planeta, ele não é uma ideologia, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando você olha para a direita e para a esquerda, você vê um irmão, pois bem, o Espírito Santo é como este irmão, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele tem identidade, ele tem vida, ele é a vida de Deus entre nós.
E ele pôs a mão no meu ombro e disse para mim essas palavras, pastor Paulo: diga para a minha igreja que esta é a igreja que vai ser arrebatada. Eu não sei se você entendeu. Eu não estou falando da igreja, ministério, instituição, casa da bênção. Eu estou falando que o Espírito de Deus falou que existe uma igreja que vai ser arrebatada. E Ele mandou falar isso nesta manhã. E eu estou diante da igreja que vai ser arrebatada. Se você crê nisso, diga aleluia. Isso me impactou. Eu chorei muito, perdi o sono. E me joguei na Bíblia até 3h40 da manhã. Ah, meus irmãos, se nós pudéssemos imaginar o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele tem para dar a nós através do Espírito Santo. Olhe para esse texto. O que nós estamos vendo nesse texto? A obra crescendo. Crescia o número de discípulos, de obreiros, pastores, diáconos, presbíteros, bispos, episcopisas, diaconisas, colaboradores, evangelistas, missionários, missionárias, guerreiros, guerreiras. Todo o corpo dos 5 ministérios da igreja estava crescendo. E olha aqui para mim, meus amados colegas pastores que dirigem igreja, toda vez que a obra começa a crescer, vai começar a aparecer problema. Vai começar a ter problema. Vai aparecer, não é fora, é dentro da própria igreja, da comunidade. Pessoas como o missionário Daniel acabou de falar, eu estava ali esboçando um riso, porque, sinceramente, se eu chegasse aqui diante de vocês e dissesse: irmãos, o Espírito de Deus está aqui, já iríamos para casa em paz, porque já ouvimos uma palavra tremendamente revelada do céu para a nossa vida. Eu já fui impactado, porque, irmãos, eu não acertei nada com o missionário, muito menos ele comigo. Ele não me disse do que ia falar, nem eu disse para ele. Mas aqui tem um Espírito, aqui tem um Espírito, aqui tem um Espírito que é de Deus e que governa a igreja. Crescia, e com crescimento, pastor, então os discípulos fazem uma reunião e disse: olha, irmãos, vamos escolher dentre vocês 7 homens de boa reputação. De boa caráter, muito bem. Mas tem uma coisa que precisa ter esses homens, e isso é fundamental: eles precisam ser cheios. Ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vocês estão entendendo? Pastor, mas o Espírito Santo nos dá sabedoria. Não. Cheio do Espírito Santo. Boa reputação, mas também precisa ser sábio. Jogo de cintura, saber usar o dom do Espírito na vida. Sabe qual é o problema hoje em dia? Tem muitos ministérios, muitas igrejas, muitas pessoas que acham que porque recebeu uma bênção, aconteceu isso e isso na vida, o Espírito Santo tocou nele, ele já acha que ele é o último profeta. Ele já acha que pode fazer o que quiser, que o pastor é dispensável, que a ordenança é dispensável, que a liturgia é dispensável, que a organização é dispensável. E não é, querido, porque o Espírito Santo não trabalha em lugar desorganizado.
O Espírito Santo não trabalha em meio de baderna. Por isso que esse ministério é organizado. Por isso que esse ministério tem uma bênção. Por isso que esse ministério tem uma bênção. Cheios do Espírito Santo. Muito bem. E quanto a nós, vamos perseverar no ensino, na palavra e na oração. Meus pastores, vejam nas igrejas aonde Deus constituiu vocês, pastores, pessoas que possam auxiliá-los em outras coisas, para que você se dedique à palavra e à oração. Palavra e a oração. Amados, e no meio desses 7 homens escolhidos, tem um que se destaca por ser ele cheio do Espírito Santo. Os outros não eram, pastor? Acredito, mas Estevão tem um destaque no texto. Sabe por quê? Porque Estevão vai viver um ministério curto. Estevão vai viver um tempo de ministério menor. Mas vai ser um dos primeiros a se tornar o mártir. E a sua morte vai engrandecer o nome do Senhor. De tal forma inexplicável. Estevão cheio do Espírito Santo. Veja para que ele foi levantado. Preste atenção nisso. Ele foi levantado para resolver esses assuntos, entre aspas, fora altar da igreja. Mas o Espírito Santo faz o trabalho completo. Aquele que começou a boa obra em você, ele está aqui. Ele está aí. Aí. Diga glória a Deus. Veja comigo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Muito bem. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Eu estou tentando adiantar para você poder entender um pouco sobre Estevão. Verso 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estamos falando de quem? Cheio do e de sabedoria. Uma turma deve ter sido descendentes de Coré, se levantou contra Estevão. Sabe por quê? Inveja. Se tem uma coisa que nós não podemos ter, é inveja. Se o meu pastor Paulo chegou aqui e eu estou ali, a inveja vai me matar. Porque pastor Paulo, não vê o que está dentro de mim, mas Deus vê. Você não quer morrer? Esqueça a inveja. O missionário deveria ter escolhido eu. Como? Eu é que deveria estar ali. Como? Você está pensando que o missionário é gerente de uma empresa? Você está achando que ele em si é dissoluto? Ele tem o Espírito de Deus. E ele só vai lhe colocar quando o Espírito de Deus falar para ele colocar.
mas eu sou melhor do que fulano. Você pode ser até 1000 vezes melhor, mas Deus não quer você. Deus quer ele. Deus não quer ela, Deus quer você. Não importa. Durante um tempo da minha vida, eu em Valença sofri, porque eu pensava comigo: por que, Senhor? Porque aqui nessa cidade, olha, eu sou assim e tal e tal. E um dia eu chego na igreja, e o Senhor claramente, simplesmente, naturalmente: você tem que fazer o que eu escolhi para você fazer. Tá bom para você? Diga glória a Deus. A gente fala muito, a vontade de Deus é perfeita, é boa, até quando ela começa a suprimir a nossa. Quando a vontade de Deus começa a oprimir a minha vontade, eu repenso: será que eu quero fazer toda a vontade de Deus? Ou é melhor eu ficar no início? Porque diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quem é que não quer fazer a vontade de Deus? O problema é que quando Deus estabelece a vontade dele, a nossa tem que morrer, descer, acabar, desaparecer. E ninguém venha me dizer que fazer a vontade de Deus é algo fácil, porque não é. Oséias, está vendo essa dona aí? É com ela. Abraão, pega o teu filho, espera aí, o teu filho Isaque, não é o outro não, a quem tu amas. E Deus parece que quando quer estabelecer a vontade dele na vida da gente, ele vai pegando a gente e dando uns alicates naquilo que mais lhe prende. Fica atento, hein? Porque quando Deus começar a podar aquilo que mais lhe prende, é porque a vontade dele quer estabelecer na sua vida. Agora não tenha medo não, porque ele sabe podar. Ele sabe podar. Ele sabe podar para poder você dar mais frutos. Oh, Estevão, Estevão, Estevão. Estevão, Estevão. Ai, ai, diga comigo, glória a Deus. No capítulo 7 de Atos, eu quero terminar, Estevão. Versículo 55. Estevão está para ser morto. O verso 55 diz: mas ele, estando. Preste atenção nesse verbo, estar, estando. Fala comigo, estando. Não é estava. Não é estarei. Eu preciso estar. Diga para o seu irmão: precisa estar. Estar hoje, continuar amanhã, até que volte o rei. Estando cheio do Espírito Santo. Isso é lindo. Olha, missionário, quando alguém está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Fixando os olhos no céu, e lá vem pedra. Pedradas, eu tomei. É assim, pastor Zé, em minha vida. Eu só não sei a letra. Quem está com a internet aí consegue para mim. Amém? Olha para mim, ó. Tome-lhe pedradas. Mas ele não está sentindo. Por que ele não está sentindo? Porque ele está cheio do Espírito Santo e ele está com os olhos no céu.
Quem tem o Espírito Santo, irmãos, está com os olhos voltados para cima, está olhando para o Criador, e as pedradas estão vindo de um lado, tem gente lhe desprezando, tem gente lhe humilhando, tem gente subvertendo você, tem gente apostando na sua derrota, o diabo está lhe cercando, mas você está olhando para o céu, para o autor e consumador da fé, porque você está cheio. Olha para mim, eu acho interessante essa frase, é muito esse jargão no meio dos cristãos, é muito interessante. Até eu de vez em quando eu falo, o diabo se levantou. Mas olha, acompanha o que você está dizendo, o diabo o quê? Mas ele tem que se levantar. Por que só se levanta? Só se levanta para cair. Você está cheio do Espírito Santo? Ele olha para os céus e o que ele vê? A glória de Deus, que estava e Jesus que estava à direita de Deus. O verso 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, o que diz na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? Olha, eu vou lhe falar uma coisa agora que veio do céu, um pão fresco para você. Quem está cheio do Espírito Santo, mesmo em qualquer situação, vê o que ninguém vê. Deus te levantou para ver o que ninguém vai ver, o que ninguém vai ver, e o que Deus mostra para você é para você. Missionário, tem coisas que Deus só revela para o Senhor. Olha, irmãos, e pode pastor de A a Y querer copiar, mas Deus só mostrou para o missionário. Para com esse negócio de xerox, de unção dos outros. O Espírito de Deus tem uma unção para você. É sua. Pode ter 300 igrejas na mesma rua que você é pastor, mas a unção que está em você não está neles, é sua. Sabe qual é o problema? Muitos pastores esquecem de alimentar, potencializar a unção que Deus lhe deu, tentando procurar e imitar a unção dos outros. Olha, irmãos, o Espírito Santo tem unção por demais. E se a unção que Deus te deu, ela já está ficando, sabe, você já gastou, é só cair diante dele de joelhos, que ele vai mudar a unção, ele vai acrescentar a unção, ele vai lhe dar uma unção nova. O óleo fresco. Eu vi um missionário falar isso hoje. Eu vi o missionário caminhar entre vocês, e conforme ele caminhava, no meu coração eu sabia, eu tinha certeza que quando ele caminhava, e em cada pessoa que ele tocava, a unção do Espírito renovava na sua vida, a unção do Espírito renovava na sua vida, a unção do Espírito renovava na sua vida. Às vezes, tem pessoas que olham esse gesto e acha que o missionário está fazendo isso com uma coisa comum, ele sempre faz isso. Queridos, olha para mim, quando ele faz isso, o Espírito de Deus está mandando ele fazer, e coisas começam a acontecer na sua vida. Se você estiver doente, quando receber o toque, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Eu fui atrás dele, para ver se tocava em mim, mas não tocou. Quase que eu cantava para ele: toque em mim, missionário, toque em mim. Aí você pode dizer assim: pastor, mas ele não tocou em todos, mas passou. Hã? Passou? Passou? Abra sua mão, olha para sua mão e diga: aqui tem unção, aqui tem unção.
Aqui tem unção, aqui tem unção, meu pastor Everaldino. Aqui tem unção, aqui tem unção, aqui tem unção, Sula, pastora Sula, aqui tem unção. Pastor Lázaro, o senhor agora imitou o missionário Daniel. Claro, eu não sou burro. Eu posso ser até besta, mas burro não. Nada. Eu faço do meu jeito. Tudo bem. Vamos respeitar. Ele viu o que ninguém viu. Você está preparado para ver? As coisas que os olhos sequer são essas. Me ajuda aí. Se o que a gente já está vendo faz a gente arrepiar, tremer, tem hora que eu não sei se eu choro e rio ao mesmo tempo, e mexe com a gente, imagine o que é que ele não tem preparado para aqueles que o amam. Pastor Paulo disse que fica todo arrupiado. Final de contas, pastor, a mensagem é sobre o que? Não é sobre o que, é sobre quem. Em Gênesis diz que o Espírito de Deus, pastor André, já estava lá. Pessoa. Sabe como é que eu vejo o Espírito Santo pessoa? Vou pedir para o pastor Josevano, vou pedir para o pastor Paulo, que não é Coré, lá ele, como ele falou. Fala amém. Sabe como é que eu vejo? Deus Pai está lá no começo. Deus Filho, me armei. Espírito Santo, pessoa. Eu posso pegar, eu posso andar de mão dadas. Ei, o Espírito Santo é uma pessoa que você pode andar de mão dadas com ele. Pastor, eu não vejo ele seja mais crente, não seja incrédulo não, meu irmão. Se o mar vai abrir mesmo. Como que vai abrir eu não sei, mas vai ter que abrir. Vai abrir, a muralha vai cair, cantando e tocando, vai cair, tem que cair. É isso que o Espírito Santo quer. Obrigado, pastor Zevando. O Espírito Santo quer andar com você. O Espírito Santo quer estar na sua vida. Tá, eu estou indo para o meu trabalho, pastor. O meu trabalho lá não é igreja, mas o Espírito Santo quer ir com você. Seu amigo, seu companheiro é uma pessoa. É uma pessoa. Obrigado, pastor. É uma pessoa com quem você precisa nutrir amizade. Isso aqui, ó. Amizade, eu e o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo. Diga, eu tenho amizade com o Espírito Santo. Olha, vou te falar a palavra revelada. Vem cá, pastor Paulo. O Espírito Santo nunca vai fazer isso, ó. Porque amigo não faz isso com amigo. Agora pode acontecer de nessa caminhada você tropeçar. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Diga para o seu irmão, o Espírito Santo está aí, pastor Libni. Ele estava no início. Fala glória a Deus. Ele estava onde? Ele estava onde? Ele quem? Pessoa. Linda. Poderosa. Espelho da glória de Deus. Vida de Deus, a Zoe, vida de Deus. Mas nós vamos aprender algumas coisas aqui sobre esse Espírito. Eu encontro um homem chamado Davi, que diz assim, toda vez que eu oro, eu falo esse versículo, quase todas as vezes, a minha oração pessoal: não retires de mim
Pastor George, sabe por que o ministério de alguns pastores acaba, meu pastor Jorge? Porque o amigo sem o Espírito Santo somos palestrantes, certo, missionário? Com o Espírito Santo somos pregadores. Sem o Espírito Santo somos homens de terno. Com o Espírito Santo temos a capa de Elias nas nossas costas. Sem o Espírito Santo somos frequentadores de palco. Com o Espírito Santo somos homens do altar. Levanta a mão para cá e diga: homens do altar, sejam cheios do Espírito Santo. Ele diz no Salmo 139, verso 7: para onde? Aonde? Mirei do teu Espírito. Para onde é que eu vou? Sem o Espírito Santo eu vou para onde? Em Provérbios, agora eu vou dar um entre parênteses aqui, só para mexer com você um pouquinho. Provérbios, capítulo 11, verso 13 diz: o que anda fofocando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus deu para você, não sai por aí falando, não. É negócio dele com você. Deus me deu uma coisa tremenda, pastora Sula, pastor André, para eu fazer em Valença. E eu bobo, menino bobo. Tem hora que a gente acha que já sabe tudo. A minha esposa tem uma frase interessante. Como é o negócio da vida, das respostas? Venha cá, meu amor, venha. Você está tão Deus hoje, tão de Deus aí. Irmãos, um dia eu ainda caso com essa mulher. Quando eu achei que eu já sabia todas as respostas, veio a vida e mudou todas as perguntas. É por aí, é filósofa, viu? O negócio é forte. Olha, é de Deus com você. Ah, pastor, mas eu fiquei empolgado, eu também fiquei. Aí eu queria contar para todo mundo, e eu contei. E sabe o que foi que fizeram com o que eu contei? Mataram o meu sonho. Sabe o que a pessoa falou para mim? O senhor pensa muito alto, pastor. Pastor, olha o povo que está na sua frente. Todo mundo aí é fraco. Rapaz, ele foi falando e aquele negócio foi me dando um enjoo de buchada de bode dentro da barriga. Oi, missionário? Coré e Datão, misturado com Sambalate, Tobias e a renca toda. E o Judas metendo a mão no saco. Escuta, aquele negócio foi embrulhando e eu fui começando a ver aquilo que a pessoa estava falando. Aí eu ficava, meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça que eu vou pensar um negócio desse? Rapaz, acabou com o meu sonho. Aí, Deus não perde para ninguém. Jesus me ama. O Espírito Santo voltou a me encher e falou: agora vamos conversar. Vou te dar outra coisa. Aí deu. Sabe qual foi a primeira pessoa que eu encontrei na igreja quando eu cheguei? A mesma. Mas agora o rato já sabe aonde está a ratoeira. O que eu fiz? Pai do Senhor, meu pastor, ô glória. Eu quero falar com o senhor. Ô irmão, eu vou orar. É seu. Pastor Everaldino, é seu. Não mais para ninguém. É seu, pastor Lírio. Aquele negócio lá em Boca do Rio. O pessoal olha. Você é maluco. Sabe o que você faz? Hã? Eu não estou falando nenhuma besteira não. É a Bíblia que diz isso, viu, irmão?
Davi, diante do rei Gade, foi o que ele fez? Começou a espumar, virar olho, o cara falou, já sei, rapaz, porque ele matou o gigante. Só maluco joga pedra mesmo. O negócio de Deus é com você. Ei, o pessoal do louvor, isso é com você. Deixa eu ir embora. Em Isaías capítulo 11, verso 2, diz a Bíblia, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E junto, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, esteve sobre Jesus. Se você tem o Espírito Santo, passa a estar sobre você. Só quem crê dá glória a Deus. Deixa eu ir mais para frente. Aí eu chego em Lucas. E Jesus diz uma coisa linda. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? O Espírito Santo pertence à igreja. E a igreja pertence ao Espírito Santo. Vamos para frente. Deixa eu te falar mais alguma. Para ou continua? Para ou continua? João, mas o ajudador. Que lindo, pastor Paulo. Quantas vezes o Espírito Santo não lhe ajudou, pastor Paulo? Quantas vezes? Às vezes, irmãos, nós ficamos só pedindo, Senhor, eu quero. E eu quero. Agora, quero também. E quero. Para um pouquinho e fala, Senhor, obrigado. Porque o Espírito do Senhor tem me ajudado até aqui. Mas o Espírito Santo, o ajudador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu tenho vos dito. E havendo dito isso, pastores, meus colegas, prestem atenção nisso. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nós precisamos ministrar isso nas igrejas. Acho lindo quando eu vejo o missionário Daniel, e eu tenho que ver porque é o exemplo. Passa no meio de vocês e coloca alguém orando para que esse alguém ministre profeticamente o Espírito de Deus sobre vocês, e ele passa estendendo a mão, soprando sobre vocês, e acredite, olha irmãos, receber o Espírito Santo não é em questão de entortar, de cair, de gritar, não é nada disso não, isso também pode acontecer, faz parte da emoção de cada um, mas o Espírito de Deus está sobre você de uma maneira sobrenatural, que nada e nenhum gesto pode explicar. Agora mesmo, ele está aí. Ele está aí. E parece que eu vejo 2 ou 3 mãos levantando e dizendo aleluia. E as mãos vão aumentando os números e vão dando glória a Deus, porque o Espírito de Deus está aqui. Aí ele diz, recebereis poder, mas depois que descer sobre vós o Espírito Santo, e preste atenção, o Espírito Santo na vida do crente, olha o propósito, diga para o seu irmão, Deus não dá e nem faz nada sem propósito. Tem gente que acha que receber o Espírito Santo é só uma maneira de subjugar o seu irmão. Tem pastor que pensa que o Espírito de Deus na vida dele coloca ele como autoridade maior na igreja. Tem pessoas que acham que tem o Espírito Santo, tem um tempo mais de vivência na igreja, pode segregar o outro. Nada disso. Preste atenção. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ser-me-eis testemunhas. Espírito Santo na sua vida representa o desejo de Jesus
para que você seja um multiplicador de vidas, ganhe novas almas. Vamos para frente. Eu vou adiantar um pouco. Eu quero chegar em Efésios capítulo 4, verso 30. Aliás, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, primeiro. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, Efésios 4, 30, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus na sua vida não é só algo, ele não é algo, ele selou a sua redenção. Quando Jesus vier, o Espírito Santo vai ser removido da terra. E olha, pensa bem, quem estiver cheio do Espírito Santo, quem estiver cheio do Espírito Santo, quem estiver cheio do Espírito Santo, aqui tem algum piloto de avião? Graças a Deus, os passageiros do avião nesse dia vai estar em paz. Porque já está lá em cima mesmo. Apertem o cinto. O arrebatamento chegou. E o piloto, cheio do Espírito Santo, sumiu. Santa Ceia na catedral. Santa Ceia na catedral. Vai que Jesus resolve voltar no dia da ceia aqui na catedral. Opa, eu já estou aqui prontinho para subir. Pastor Paulo vai estar pregando nesse dia. Então toda vez que vocês ouvirem que o pastor Paulo vai pregar, o missionário anuncia na rádio, viu? Porque se eu tivesse em uma perna, eu venho cotozinho, mas eu venho. Venho lá com meu 29, 30, 29, mas eu venho. Fala glória a Deus. Fala aleluia. Vamos para frente, para terminar. Não entristeçais o Espírito Santo. Eu te pergunto, o Espírito Santo tem sentimento? Você tem sentimento? E você acha que seu sentimento veio de quem? De quem te fez, é ou não é? E não foi só papai e mamãe. Papai e mamãe foi instrumento. Quem te gerou foi Deus. E Deus colocou em você sentimento, porque Ele também tem sentimento. E acredite, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. Oh, que coisa linda. Você consegue imaginar, pastor Godofredo, o Espírito Santo com ciúme de você? Ei, o Espírito Santo desejoso de renovar seu coração, mas tem um tal de haja coração que não deixa você entrar em ação com o Espírito. Ô pastor, mas é só um cadinho. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele não quer um cadinho, ele quer um cadão. Houve um professor de teologia que, pregando para os seus alunos, ensinando, ele começou a falar do quanto Jesus queria de nós. Um dos alunos entrou em pânico e falou: Senhor, meu professor, aí é demais, Jesus quer demais da gente. O professor falou: não, meu filho, você não entendeu. Jesus não quer demais, Ele quer tudo. Diga para quem está perto de você: o Espírito Santo quer você inteiro. Quer você inteiro. Quer você inteiro. Inteiro. Você pode ser desse tamanho. Ele quer você inteiro. Pastor, mas eu no meio dessa igreja, sei lá, eu acho que às vezes eu não sou nem notado. Tem certeza? Você tem certeza absoluta do que você está falando? Se você não fosse notado aqui, você não estaria aqui. Porque basta que o Senhor note que você está aqui. Por isso que Ele lhe quer inteiro. Ele quer você inteiro. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode cuidar da casa, você pode cuidar da família, mas o Espírito Santo quer ter um momento com você. Pega, haja coração para lá e entregue o seu coração. E o velho Chico, pastor, morreu. Como é o nome da outra, de 6? A da 6 é qual? Sol Nascente. Para que eu preciso assistir Sol Nascente se eu já tenho o Sol da Justiça?
A minha esposa, às vezes, lá em casa, com minha filha, porque minha filha é assim, como a maioria das mulheres, por favor, irmãs, ao final do culto, não puxem a minha orelha. Mas a mulher, para se arrumar e sair dentro de casa, algumas, 99%, demora um cadinho. Aí eu entro no carro e fica me dando aquela agonia dentro de mim, que eu quero chegar na igreja cedo, mas minha filha ainda está lá, acertando o último cacho. Aí eu falo para ela, passa um zap. Não, estou falando a minha filha, não é ela não. Ela é bem pior. Aí o que acontece? Ô Sula, você é assim, pastora Sula? Hein? Não vou perguntar a ele não. Ei, o Espírito Santo quer que quando Ele quiser ter com você uma sós, larga tudo. Deixa tudo lá. Fala glória a Deus. O pastor falou que o culto era 7h30, mas eu só vou chegar às 8h30. Você está entristecendo o Espírito Santo. E não é uma boa ideia. Porque quando entristece, fique de pé. Eu só quero lhe dizer a última coisa. O último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, verso 17 diz, talvez o versículo que coloca o Espírito Santo, a terceira pessoa em evidência no último capítulo, no último versículo e no último livro da Bíblia. Diz, e o Espírito, fala o Espírito Santo, e a noiva. A noiva. Bota a mão no coração, bota. Levanta a cabeça, se orgulha. Não sou amante. Diga, não sou amante. Noiva. Não sou piriguete. Diga, não sou piriguete gospel. Noiva. Tenho aliança, tenho compromisso. Ei, tenho compromisso. E o Espírito Santo e a noiva, a igreja, sabe o que é que diz? Vem. Quem? Quem vem? Quem vem? E o que ouve o Espírito e a noiva também diz, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, 12 vezes o Espírito Santo levanta ele. 12 meses do ano o Espírito Santo vai te levantar. Paulo escrevendo para os bispos em Efésios, 7 vezes. O Espírito Santo está aqui. Diga para a pessoa que está perto de você, o Espírito Santo está aqui. Diga para ele, fale com autoridade, o Espírito Santo está aqui. Pergunta se ele crê. Pergunta se ele crê. Pergunta se ele crê. Para terminar, olha para mim, para terminar, em Apocalipse, 7 vezes. 7 vezes. Quem tem ouvidos, o que? 7 vezes. Põe a mão no seu coração. Que o Espírito Santo te renove nesta manhã. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Me ajuda, Lázaro. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. E a
família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens carreguem nos ombros a graça de um A pai. graça de um pai. Que a mulher seja céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Vamos cantar, igreja! Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Pastor Lázaro. Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. E a família celebre a partilha do abraço e do pão. E a família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens carregam nos ombros a graça de um pai. La mulher. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoe a família de quem está perto de você. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Bem forte. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Oh, oh. Abençoa, Senhor, a minha também. Glória! Pode sentar, irmão. Com a mão no coração, os olhos fechados. Olha aqui, Sula. Vamos com a pastora Sulamita Bezerra fazer a leitura em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros.
estenda a mão, vamos consagrar o pão. Só deve participar quem está em comunhão com Deus. E quem é batizado, se você foi batizado em outro ministério, está em comunhão com Deus, é um prazer que participe conosco. Jesus Cristo maravilhoso, porque o Senhor vive e nós vivemos, por isso estamos aqui, porque naquela cruz o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Confirma a bênção sobre este elemento pão, e quando a igreja comer, não seja um pão, mas seja o teu corpo, porque está escrito: quem come da minha carne, disse o Senhor, e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. E pelo poder da fé e da oração, eu declaro: aqui está o corpo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Assente e vão louvando. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Pão celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Pouco
Levante, irmãos. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Em memória a morte dele que nos trouxe a vida, noiva do Cordeiro, filhos e filhas, servos e servas, podem participar, podem comer. Estenda a mão, vamos com o pastor André consagrar a Deus o suco da uva. Estenda a mão aqui para frente, vamos apresentar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, eis aqui esses cálices contendo o suco da uva, Pai. E que neste momento nós cremos que está se transformando no sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos alimenta, o sangue que nos renova. Este verdadeiramente é o teu sangue que foi derramado por nós. Está consagrado em nome de Jesus. Pode sentar e vão louvando a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Chagas, pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Levante, irmãos, todos pegaram. Levante. Disse Jesus: tomai e bebei, este é meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Em memória a morte dele que nos trouxe a vida, noiva do Cordeiro. Filhos e filhas podem participar.
podem beber. Estenda a mão aqui para frente. Vamos abençoar em nome de Jesus. Fale comigo: obrigado, Jesus, pelo mês de agosto, e que este mês de setembro seja de muita prosperidade. Abençoa o Congresso das Mulheres, dia 23, 24, 25, a pastora Marinalva, pastora Sulamita, todas as pastoras e evangelistas. Pai, dai-nos um mês especial. Venha receber a unção aqui na frente. Ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou. Olá, quem fala aqui é o pastor Libni Fontes. Nós estamos falando diretamente da Catedral da Bênção aqui em Salvador, Bahia. Estamos numa parceria com o Estúdio Joias Brilhantes, esse canal do YouTube que nasceu no coração de Deus para abençoar a sua vida. Estamos aqui mais uma manhã de Santa Ceia, onde Deus derramou o seu poder, sua unção e a sua glória. Hoje foi uma manhã de recomeço, foi uma manhã de roupa nova. E eu tenho certeza que essa palavra ficará no seu coração. Que Deus te abençoe. Aprenda as verdades da Bíblia para a sua vida e para toda a sua família. Que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus.